Em 1999, com 15 anos de idade, Torres assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlético de Madrid, mas passou seu primeiro ano jogando na equipe reserva. Quando completou 16 anos, foi para a equipe principal, onde se tornaria um dos principais jogadores da equipe. A temporada 2000-2001 começou muito mal para Fernando Torres, isso porque ele sofreu uma lesão e ele ficou até dezembro daquele ano afastado dos gramados. Após tratar a lesão, Torres foi para a pré-temporada e finalmente fez sua estreia pela equipe em 27 de maio de 2001 no Vicente Calderón contra o Leganés. Uma semana depois ele marcou seu primeiro gol para o clube contra o Albacete. Naquele ano, o jovem Fernando Torres viu o seu time ser rebaixado para a segunda divisão e, como todo jovem jogador, começou a ficar inseguro quanto ao seu futuro como profissional. As temporadas 2001, 2002, 2002, 2003 foram muito, mas muito discretas para Fernando Torres, porém foram muito importantes, já que foi nesse período que ele aproveitou para se adaptar ao futebol europeu, a se adaptar ao futebol profissional e despontar em fazer gols. Na temporada 2003-2004, Torres começou finalmente a se destacar, marcando 19 gols no Campeonato Espanhol em 35 jogos, sendo o terceiro maior artilheiro da competição. Torres estava tão em evidência naquele período que com apenas 19 anos foi nomeado capitão do Atlético de Madrid. Daí pra frente, muitos clubes começaram a se interessar pelo futebol do Fernando Torres. Em 2005, o Chelsea foi o primeiro clube a apresentar uma proposta oficial para tentar tirar o jogador da Espanha e levar para o futebol inglês. Mas não foi aceito, inclusive o presidente Henrique Cerezo chegou a dar uma entrevista dizendo que o Chelsea não tinha a menor chance de contratar o jogador. Em janeiro de 2006 as coisas começaram a mudar e o Atlético de Madrid se mostrou mais flexível ao ouvir propostas pelo jogador. Inclusive o próprio Fernando Torres se reuniu com o presidente e deixou claro que além do Chelsea, o West Ham também havia feito uma proposta oficial por ele. O que ninguém imaginava aconteceu e uma semana depois outro gigante inglês entrou na jogada. O Liverpool estava disposto a pagar a quantidade que fosse necessária para levar Fernando Torres para o futebol inglês. Em 2 de julho de 2007 o inevitável aconteceu e foi oficializado a sua transferência para os Reds. No dia seguinte, Torres passou no médico do Liverpool e foi anunciado que teria uma despedida em Madrid em 4 de julho de 2007. E ele se despediu dos fãs do Atlético de Madrid. O valor da transferência era até então o mais alto pago na história do Liverpool. Torres foi contratado por cerca de 36 milhões de euros. Sua primeira temporada no Liverpool foi a de 2007-2008 e Torres fez história na Premier League. Foi o artilheiro do Liverpool, marcando 24 gols e quebrou o recorde do jogador estrangeiro a marcar mais gols em sua primeira temporada na liga, que pertencia ao então holandês Van Nistelrooy. Antes do início da temporada 2009-2010, Torres aceitou uma renovação de contrato com o Liverpool que ele assinou em 14 de agosto. Entretanto, ainda durante a temporada, o espanhol mostrou-se insatisfeito no clube, chegando a pedir à diretoria que aceitasse propostas para sua transferência. Foi lançado recentemente na Inglaterra um livro que conta a história dos jogadores que vestiram a camisa dos Reds. Nesse livro, Fernando Torres ele explica a sua decisão de deixar o Liverpool e ir para o Chelsea. Segundo ele, o clube tinha um projeto a longo prazo no qual ele não se sentia inserido e ele entendia que a diretoria do Liverpool estava agindo errado não só com ele, como com os demais jogadores. O que aconteceu é que a diretoria do Liverpool não tinha como justificar a sua saída para o rival e com isso colocou a torcida contra ele. No caso, Fernando Torres foi taxado como traidor ao sair do Liverpool e se transferir para o Chelsea. Após diversas tentativas de contratação de Fernando Torres pelo Chelsea, os Blues finalmente conseguiram em 31 de janeiro de 2011, o último dia da janela de transferência de inverno europeu, quando pagaram uma quantia recorde de 58 milhões de euros por um contrato de 5 temporadas. O valor da transferência ultrapassou o recorde britânico que era de Robinho e transformou Fernando Torres na maior contratação da história do Reino Unido e a 6ª maior da história do futebol. Estreou pelo Chelsea exatamente contra o seu ex-clube, o Liverpool, em 6 de fevereiro. Torres não marcou gol na sua primeira partida, mas foi o principal personagem dela, sendo vaiado várias vezes pela torcida adversária que levou até faixa ao estádio criticando a sua saída do clube. O Chelsea acabou derrotado por 1 a 0, gol do português Raul Meireles. Após passar as 13 primeiras partidas pelo Chelsea sem marcar nenhum gol, conseguiu marcar o seu primeiro finalmente em 23 de abril de 2011, o segundo da vitória
por 3-0 sobre o West Ham. No dia 24 de abril de 2012, Fernando Torres teve o seu dia de glória vestindo a camisa do Chelsea. Isso porque, contra o Barcelona em pleno Camp Nou, ele marcou o gol da classificação do Chelsea para a final da UEFA Champions League daquele ano. Fernando Torres, que ainda era muito questionado por não apresentar as boas atuações que apresentava no rival, foi salvo pela conquista da UEFA Champions League. A vitória foi sobre o Bayern de Munique por 4-3 nos pênaltis. Ainda na temporada 2012-2013, Fernando Torres foi do céu ao inferno. Ele foi responsabilizado não só por torcedores, mas também por jornalistas como o principal responsável da derrota do Chelsea na final do Mundial Interclubes para o Corinthians. Segundo os jornalistas e até os torcedores, ele teve inúmeras oportunidades de marcar gols, mas foi incompetente na hora de definir. Em 29 de agosto de 2014 foi emprestado ao Milan por 2 temporadas. Fez sua estreia num jogo contra um dos maiores rivais do time rossonero, a Juventus, entrando como substituto na segunda etapa do jogo. Marcou seu primeiro gol pelo time em 23 de setembro num jogo contra o Empoli, partida válida pela Série A Team. No dia 27 de dezembro daquele ano, rescindiu seu contrato com o Chelsea e foi repassado em definitivo ao Milan. Em 29 de dezembro de 2014, o Atlético de Madrid anunciou a contratação de Fernando Torres por empréstimo junto ao Milan. Na transação, o meia italiano Alessio Cerci foi envolvido e emprestado para o Milan. Em sua apresentação ao Atlético de Madrid, Torres foi recepcionado no estádio Vicente Calderón por 45 mil torcedores. Torres fez sua reestreia pelo Atlético de Madrid em 7 de janeiro de 2015, numa partida contra o Real Madrid, válida pela Copa do Rei, e já deixou seu primeiro gol em seu retorno pelo Atlético, ajudando a sua equipe a vencer pelo placar de 2-1 e eliminar o rival. Com a saída do croata Mandzukic, Torres formou dupla de ataque com o francês Griezmann, sendo um dos responsáveis por colocar o Atlético na final da Liga dos Campeões da UEFA. Em 21 de junho de 2016, o Atlético de Madrid anunciou em definitiva a contratação de Fernando Torres por mais um ano. Em 2 de março de 2017, Fernando Torres sofreu acidente no gramado na partida contra o Deportivo La Coruña pelo Campeonato Espanhol. A situação preocupou os companheiros de time e os rivais. O jogador sofreu entrada forte por trás, caiu desmaiado e de imediato outros atletas prestaram socorro. De ambulância, ele foi levado ao Hospital Modelo de La Coruña. Horas depois do final da partida, depois que ele já havia passado por diversos exames, o próprio jogador tweetou que estava tudo bem, agradeceu as mensagens que havia recebido e deixou claro que tudo não passou de um grande susto. Aos 34 anos, o atacante anunciou o fim da sua passagem pelo Atlético de Madrid. Ídolo histórico do clube, o atacante disse que pretendia continuar jogando, o que não vinha acontecendo no Atlético nos últimos meses. E encerrando a sua belíssima trajetória no futebol, Fernando Torres assinou muito provavelmente o seu último contrato profissional e vai atuar no Sagantsu do Japão, clube da primeira divisão do campeonato japonês e que foi fundado há apenas 21 anos. Então é isso aí, galera, essa é a história do Fernando Torres, sensacional, absurdamente sensacional a história dele. Eu gosto muito de ler a história de jogadores, eu gosto de entender desde quando o cara surge no profissional até onde ele encerra sua carreira ou até onde ele está atuando no momento, como é o caso do Fernando Torres, que ainda não encerrou a sua carreira. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se você quiser saber a história, a trajetória de algum jogador no futebol, desde quando ele surgiu no profissional até o momento atual, ou se ele já encerrou a carreira até o encerramento da sua carreira, coloca aí nos comentários que eu trago pra vocês. Então é isso aí, galera, um forte abraço, tamo junto, é nóis!